Na noite em que milhões de brasileiros ligaram suas televisões esperando mais uma edição solene do Jornal Nacional, o improvável aconteceu. O telejornal mais assistido do país celebrava 56 anos de história quando William Bonner, o rosto mais reconhecido da TV brasileira, anunciou aquilo que parecia impensável. Estava deixando a bancada após quase 3 décadas. A notícia, que deveria ser apenas um comunicado de rotina, caiu como uma bomba, deixando o país em estado de choque. Não foi apenas uma despedida, foi um acontecimento que revelou, nas entrelinhas, tensões ocultas, pressões invisíveis e uma sensação perturbadora de que algo maior estava acontecendo nos bastidores. Em uma era marcada pela polarização extrema e pela guerra de narrativas, a saída de Bonner não é apenas o fim de um ciclo jornalístico, é o retrato de um Brasil dividido, em que até os pilares mais sólidos da comunicação cedem à pressão. Nos últimos anos, William Bonner se tornou mais do que um apresentador, virou alvo. Em meio à polarização, sua imagem foi transformada em símbolo, ora de credibilidade, ora de desconfiança. Foi atacado por presidentes, xingado em comícios, acusado de parcialidade nas redes sociais e transformado em personagem de memes e campanhas difamatórias. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. A noite do debate foi apenas o clímax de uma trajetória de desgaste. A cada edição do JN, Bonner carregava nas costas o peso de apresentar fatos em um país dividido entre narrativas. A cada ataque, sua figura se tornava ainda mais frágil diante de um público cada vez mais radicalizado. Era apenas questão de tempo até que o fardo se tornasse insuportável. Sobre a postura, eu vou ser bem claro, do William Bonner na entrevista com o Lula e na entrevista com o senhor, e do William Bonner no debate da Rede Globo. Você achou justo? É vergonhoso, né? Primeiro, o sorteio pode ser que tenha sido isento. Eu fui o primeiro a falar. Se eu for depois do Lula, complicava o negócio. Agora, o William Bonner se postou como jurista. O senhor não deve mais nada à justiça. Pô, o cara foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. Você vê vários delatores devolvendo 6 bilhões de reais. Você vê a gente pagando para os Estados Unidos outro $1 bilhão, tendo em vista a preços maquiados nos combustíveis no Brasil, que prejudicou os acionistas lá de fora. Você vê o Palocci falando que ele recebia dinheiro até via ajudante de ordem dele. Alexandre Moraes, ajudante de ordem dele, pô, não é meu não, tá? Inclusive, você vê acho que foi o Renato Duque, se não me engano, lá no hangar de São Paulo, da TAM, tá? Ele falou que esteve lá, em delação premiada, e que o Lula sabia de tudo. O Palocci diz também que ele, no final do mandato dele, ele conseguiu uma conta de 300 milhões lá fora. Ora, puxa vida, que o William Bonner, só você não enxergou isso? Você falou do Bonner só aqui para falou Bonner, faltou o Bonner. Do Bonner eu queria falar o seguinte, porque ele não deixava você falar na sua entrevista, sempre te interrompia, sempre te ironizou inclusive. E com o Lula, ele chegou a deixar o Lula falar cerca de 2 minutos sobre corrupção. Ele não interrompeu o Lula. Você acha que teve uma diferença? Não há dúvida que houve, mas foi combinado. O Bonner, no meu entender, tem muita chance de ir para o Supremo Tribunal Federal. Porque você não precisa sequer ser advogado, tem que ter conhecimento jurídico. E o Bonner demonstrou conhecimento jurídico, né? Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor não deve absolutamente nada para a justiça. Vamos lançar na hashtag aí, Bonner para o Supremo. A repercussão foi imediata. Nas redes, apoiadores de Bolsonaro comemoraram como se fosse uma vitória política, enquanto outros lamentaram a perda de um ícone. Teorias da conspiração se espalharam rapidamente. Uns afirmavam que Bonner foi forçado a sair, outros diziam que a decisão já estava tomada havia anos. A divisão foi evidente. Para uns, Bonner é símbolo de credibilidade, para outros, de manipulação. Sua saída apenas reforçou a sensação de que o país vive uma guerra de narrativas em que até os jornalistas mais consagrados são arrastados para o fogo cruzado.
Oi, Débora, muito boa noite. O jornalista William Bonner vai deixar a bancada do Jornal Nacional após quase 30 anos como âncora do telejornal. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia em que o JN comemora 56 anos. Bonner ficará no comando do telejornal até o dia 3 de novembro, quando César Tralli assumirá o posto ao lado de Renata Vasconcelos. Em 2026, Bonner passa a apresentar o Globo Repórter com Sandra Nemberg. O âncora chegou à Globo em 1986 e atuou como apresentador do SPTV, Jornal Hoje, Fantástico e do Jornal da Globo. Em 1996, ele assumiu a bancada do Jornal Nacional e 3 anos depois, em 1999, se tornou editor-chefe. No comunicado à imprensa, William Bonner afirma que há 5 anos conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e apresentação do JN. Ele diz ainda que foi preciso superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. Foram 29 anos e 4 meses de JN, exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando as reuniões, avaliando pautas, planejando edições e apresentando as notícias a milhões. O âncora ressaltou que de todos os programas do jornalismo já existentes quando chegou à Globo, o Globo Repórter é o único em que nunca tinha atuado, nem interinamente, e que isso era um sonho, compartilhado inclusive com Sandra Nemberg. Já César Tralli afirma nesse comunicado se sentir honrado e desafiado em apresentar o Jornal Nacional. Ele disse o seguinte na nota: "Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens para o JN. Acompanhei a chegada do William na bancada e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais para o JN. Portanto, recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente, cumprir muito bem feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo, espero, portanto, honrar a nova missão no JN." Tralli entrou na Globo em 1993. Aos 24 anos, se tornou correspondente internacional, atuando em Londres por 5 anos. Foi âncora do SPTV primeira edição por uma década e depois assumiu o Jornal Hoje e o Jornal Globo News edição das 18. A futura companheira de Tralli na apresentação do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos, destacou a sorte de poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro. Quem ficará no lugar de Tralli na bancada do Jornal Hoje será Roberto Kovalik, apresentador do Hora 1 desde 2019. Já Tiago Scheuer assumirá a bancada do Hora 1. Os próximos 2 meses vão ser dedicados às providências necessárias para as movimentações. Até o dia 3 de novembro, todos seguem à frente de seus respectivos telejornais. Débora. Obrigada, Raíssa Cerdeira, pelas informações do Rio de Janeiro. William Bonner ficou 29 anos à frente do Jornal Nacional. Boa parte da redação aqui da CBN vê né, o William Bonner à frente na bancada desde que nasceu. Vida longa também ao César Tralli, agora no Jornal Nacional. 6:07. Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, Carol, ouvintes, quem nos acompanha por imagens. Uma semana que já tinha notícia de sobra, começando com essa baita notícia para quem é jornalista, para quem não é, para todo mundo que acompanha, né, jornalismo televisivo, um marco ali, a mudança no Jornal Nacional. Oi, Vera, boa noite. Parabéns aí para todos os envolvidos, né? Para o Tralli, para todo mundo. Boa sorte nesse desafio. Como é que faz para continuar com Viva Voz normalmente, depois dessa bomba? Né? Agora que o WhatsApp vai falar estar da novela, do bombando, Jornal Nacional, sei lá. redes sociais e tudo mais. Hoje é aniversário do Jornal Nacional, né? E são 56 anos do Jornal Nacional. E certamente vai haver também algum tipo de comunicado ali dos próprios envolvidos na mudança, na dança das cadeiras. Mas é ali uma notícia importante. Boa sorte ao Tralli e também ao Bonner na nova função. Ó, o WhatsApp tá daquele jeito, sabe? Uma mensagem atrás da outra que a gente não consegue pegar. Sobre grupos, esse assunto, nos grupos. obviamente. A gente que é jornalista. Os ouvintes da conta. CBN aqui, mas a maioria é contente com a mudança. 1º de setembro é aniversário do Jornal Nacional. 56 anos hoje. E a gente tem novidade para contar. A primeira é que eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nessa bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites. É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem 5 anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus 3 filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer.
Mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores. E nós viemos fazendo isso ao longo de 5 anos. Muito bem. Hoje eu tenho 2, não 1. Eu tenho 2 filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E nessa semana, essa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia da equipe de editores exige. O tempo que isso demanda, que não é pouco. Então, hoje a gente completa esse ciclo, né? E anuncia o que vai mudar. A editora-chefe adjunta Cristiana Souza Cruz passa a ser a editora-chefe do Jornal Nacional. O César Tralli, como o William já disse, vem para o JN. Para o lugar que ele ocupa hoje, no Jornal Hoje, vai o Roberto Kovalik, do Hora 1 e de tantas reportagens pelo mundo como correspondente. O Thiago Scheuer, que você também já conhece como repórter e como apresentador, assume o Hora 1. Tudo isso em novembro, daqui a 2 meses, que é para todo mundo se preparar para os horários novos de trabalho. No caso do Tralli, é mais do que isso, né? Ele tem até mudança de cidade, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E eu vou me mudar também, só que eu vou me mudar aqui no Rio de Janeiro mesmo para o Globo Repórter, só a partir da temporada do ano que vem. De todos os programas do jornalismo que já existiam aqui na Globo quando eu cheguei no século passado, em 1986, o Globo Repórter é o único onde eu nunca trabalhei. E lá, além de encontrar amigos de décadas, eu vou fazer reportagens e vou formar uma dupla de apresentação com a Sandra Nemberg, que é uma dessas amizades muito antigas. A Sandra e eu somos amigos desde os anos 80. Eu já disse que essas novidades todas não são imediatas, mas desde já eu posso falar tranquilamente em nome de todos os colegas envolvidos nessas mudanças e também em nome das equipes que vão receber os apresentadores novos. O nosso compromisso com os princípios do jornalismo da Globo são os mesmos, assim como o nosso orgulho e a nossa gratidão de contar com a sua confiança e a sua audiência. Então, muito obrigado e até amanhã. Boa noite e até amanhã.